Situações que nos colocam numa situação insegura, né, pastor? Exatamente. É por isso que temos aquele medo. Nós precisamos sair para levar o pão para dentro de casa, para trabalhar. Eu saio com aquele receio, com aquela dúvida, porque a gente trabalha com gente, né? Chega numa sala e trabalha naquela sala sozinho o dia todo. A gente vive no meio das pessoas e precisamos falar com as pessoas. Se aproximar das pessoas. Então eu saio com esse receio. É claro que nós temos que ter o receio, o medo, não podemos sair tentando Deus. Não, eu vou porque Deus é comigo, Deus falou que Ele vai me livrar e não vai acontecer comigo. Não, porque a gente sabe de cristão, de irmãos crentes, bem crentes, que foram contaminados, né? Então, com medo, e Deus permitiu que fossem, né? Alguns Deus levou, outros Deus curou e estão aí até hoje, graças a Deus. Então, irmão William, as pessoas têm medo, todos temos medos, como a irmã Luíse interagiu conosco. Todos temos um tipo de medo. Eu tenho medo meu, pessoal, né, em relação à minha família. Dois. Né? A gente pode passar fome, mas eu tenho medo de ver a minha família em risco. Então eu peço a Deus insistentemente e constantemente para que Deus não permita, né, que a minha família, que eu possa ver a minha família em risco, de algum risco maior. Por quê? Porque eu tenho medo né, eu vou ter que reagir, né? Qualquer pai que ama a família vai reagir. Vai reagir. Esse tema pastor, igual eu tava falando com o menino lá, que eu tava indo pra rádio, encontrei ele no caminho, ele falou, tá indo, eu falei, vou pra rádio ali, que eu participo do programa ali. Aí eu falei, mas o que é você que vai pregar? Eu falei, eu e o pastor lá, nós fazemos uns debates, às vezes ele faz um ensino. O que vai ser hoje? Vai ser o medo. Ele falou, medo é palavra forte, medo é palavra forte. Exatamente, porque todos estamos com medo. Quem não está com medo hoje? Só que esse medo não pode impedir nós de vivermos. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, irmão William, param de viver, abandonam a vida porque o medo dominou, né? Algumas pessoas precisam de uma ajuda de especialistas, psicólogos, psiquiatras, analistas, enfim, o espiritual também, né? Porque espiritualmente a gente também ajuda, como pastor, a gente ajuda as pessoas a crerem em Deus, né? Que tem um Deus no céu que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, né? O guarda de Israel está 24 horas atento à nossa vida, mas não é por isso que nós não podemos ter medo. E não podemos, eu não tenho medo de nada, não, vou encarar tudo. E também não podemos querer sair pulando de viaduto, andando de moto sem capacete. Exatamente. Um exemplo, um amigo meu que fala assim, não é só porque somos cristãos que nós vamos sair aí andando de motos sem capacete. Não, exatamente. Pulando na frente de carreta. Não, Deus vai livrar a gente daqueles perigos que nós não temos. Não esperamos, não procuramos, pastor? Não causamos esse perigo. Ele pode nos livrar por misericórdia. Sim, mas... e vai nos livrar quando nós estivermos vivendo a nossa vida debaixo do temor dele, em obediência a ele vai livrar. Claro que vai. Né? Ele livrou os profetas, livrou os discípulos, livrou tantos homens, né? A gente vê o apóstolo Paulo enfrentando tantas situações e Deus livrando de todas elas, né? Os discípulos, os profetas da antiga aliança, a igreja em geral, né? Enfrentando situações de medo, de pavor e Deus livrando. Então a primeira coisa é confiar em Deus, né? Nós que somos cristãos, cremos sim no cuidado de Deus na nossa vida, mas é aquela situação, irmãos, que às vezes eu ouvi de pessoas cristãs ter medo do escuro. Falei, mas como assim a irmã tem medo do escuro, irmã? Pastor, eu durmo com a luz acesa. Aí é o medo, né? Escuro. A gente consegue discernir já por quê. Eu falei, então nós temos que trabalhar isso na sua vida, né? Porque somos adultos, né? Uma criança a gente até entende, né? Que às vezes, mas uma pessoa adulta já, medo de dormir no escuro, aí a gente se preocupa. Eu falei, mas qual é a razão desse medo?
Aí a gente tem, como a gente que somos pastor, né? A gente já sabe qual que é. A gente vai trabalhar, ajudar essa pessoa primeiro a crer em Deus, né? Repreender qualquer força ali que esteja causando esse medo, né? A gente sabe que é isso, né? Mas aquela pessoa que tem medo às vezes de sair para fora na rua hoje, porque o corona tá ali no portão, né? E tem pessoas que estão vivendo isso, né? Então esse medo precisa ser o quê? Trabalhado, né? Não vamos afrontar nada, não vamos peitar nada, mas nós precisamos continuar vivendo. Então o medo ele precisa ser equilibrado na nossa vida. Então em certos momentos é bom ter medo do coronavírus. É bom, é necessário termos. Não é brincadeira, né, pastor? Porque não é brincadeira. Já imaginou, a gente teve a nossa mãe que foi contaminada, o nosso irmão, o pastor Adão também, que sofreu, né? Então nós temos que ter medo. Porque nós não somos, né? Somos de ferro. Não somos de ferro, né? Podemos sofrer isso. Então precisamos ter esse medo. Não estamos imunes, né, pastor? Estamos aqui usando blindado, usando a máscara, usando